Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Silva, sou diretor de gestão de clientes e marketing aqui da Contic. E hoje eu trago para vocês Laura Dias, que é nossa diretora de produtos. Laura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Wilson, é uma super honra participar desse projeto, que é um projeto tão importante para a Contic, como um projeto que acho que vai contribuir bastante com o mercado. Com o mercado. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Obrigado a você. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super importante e estratégico para todos os gestores de viagens também, procurement e os próprios viajantes, né? A gente vai falar dos 5 pilares de sucesso de uma política de viagens. Quer começar nesse tema, Laura, falando sobre adesão ao OBT? Como que você enxerga esse primeiro item para uma construção de uma política de viagens de sucesso? O OBT é fundamental para fazer essa gestão, porque você consegue centralizar na ferramenta toda a política de viagem, todos os acordos negociados, adequar a ferramenta ao perfil do cliente e também você otimiza o processo em termos de produtividade e agilidade. Então é uma ferramenta que a gente indica bastante para que o cliente tenha essa possibilidade de otimizar de diversas formas a requisição da sua viagem. Você tem uma gestão completa e automatizada, né? Sem dúvida. Todos os acordos estão ali parametrizados, a política do cliente já está ali liberada para utilização, então é uma forma muito eficaz de você otimizar realmente esse processo. Perfeito. O segundo ponto é um item que algumas empresas têm uma certa antecedência, a gente vai falar de antecedência agora, mas essa antecedência, muitas vezes, se ela não estiver adaptada à realidade de viagens da própria empresa, isso pode deixar de ser um diferencial, de ser um ponto positivo e se tornar um ponto negativo. Vamos falar um pouquinho disso, Laura. Qual é a sua visão sobre a melhor antecedência de viagens? Como que a empresa pode criar uma política de melhor antecedência? A gente sabe que existem muitos clientes que têm uma demanda de última hora, isso precisa ser contemplado e respeitado, obviamente, mas estudos mostram que quanto maior a antecedência, maior a possibilidade de você conseguir tarifas mais agressivas, mais competitivas. Então, se o cliente tiver a possibilidade de fazer esse planejamento e os seus usuários solicitarem com antecedência, maior vai ser o saving que ele vai ter naquela viagem. Tá. E quando essa antecedência ela passa a ser prejudicial? Vou falar, por exemplo, se a empresa tem um índice de remarcação muito alto. E aí, neste caso, qual que é a solução para a empresa? O que você aconselha? Hoje em dia existem produtos, principalmente no aéreo, que contemplam pacotes de serviço acoplados, que você pode comprar tarifas com bandas tarifárias com maior flexibilidade. Apesar de você comprar uma tarifa promocional, você pode acoplar uma banda tarifária que permita uma remarcação sem multa ou uma remarcação com custo menor. Então tudo vai depender do perfil de viagem daquele usuário. Se ele tem realmente uma necessidade de muita alteração, uma tarifa promocional com muita restrição não vai atendê-lo, porque normalmente essas tarifas não são reembolsáveis, as multas de remarcação são altas, então você consegue adequar o produto à real necessidade daquele cliente. Perfeito. Olhando na tela, vocês vão acompanhar agora um gráfico de como funciona o comportamento de antecedência no segmento corporativo. É um gráfico exemplar aqui da Contic e nós temos aí, vocês vão poder observar que quando aí está a curva de 0 a 15 dias, ou seja, quanto maior a antecedência, bate com o que você acabou de falar. Exatamente. Maior vai ser a probabilidade de você ter uma tarifa menor. Exatamente. Então 15 dias é um prazo que a gente considera interessante, Óbvio que mais de 15 dias você vai ter maior possibilidade efetivamente de tarifas promocionais, mas trabalhando com 15 dias a gente já consegue garantir ao cliente um saving e aplicação de tarifas promocionais para sua viagem. O que nada impede também da empresa optar por uma antecedência de 10 dias, desde que seja feito um estudo de rota, seja feito um estudo de tarifa média nos principais segmentos que aquela empresa utiliza. Exatamente. Correto? E entender qual é a real necessidade dele em termos de perfil de compra, porque mesmo com 10 dias de antecedência, se ele precisar fazer muitas alterações, a gente consegue adequar uma tarifa que atenda essa necessidade, essa demanda. Correto. Um outro ponto, para seguirmos aí para o terceiro pilar, é a negociação de acordos.
Você, como área de produtos, especialista da área, quais são as dicas que você dá para as empresas hoje? E aí a gente vai trabalhar aí com todos os segmentos, né? Porque tem empresa que, de repente, por ela ter um volume menor, ela acha que ela não pode ter um acordo, mas ela pode ter outras oportunidades a serem exploradas. Quais são as dicas que você pode passar para quem está nos vendo aí no nosso canal? Hoje os fornecedores costumam, existem vários tipos de acordo corporativo para pequenas, médias e grandes empresas. Então, mesmo que o cliente não tenha um volume muito grande, muito expressivo, a gente consegue adequar um acordo que contemple milhas adicionais ou que contemple gratuidades a cada 10 viagens ele consegue uma gratuidade, então são acordos para fidelizar aquele volume, mas que também oferecem benefícios. No caso de clientes com volumes maiores, é muito importante a gente entender qual é essa demanda, quais são os destinos, buscar parceiros e conseguir centralizar em algumas companhias aéreas ou em alguns hotéis para que aquele fornecedor possa lhe oferecer um desconto mais agressivo. Quanto maior o volume, maior vai ser o desconto que o fornecedor vai poder oferecer. Então é muito importante que a gente faça um mapeamento em termos de hotel, quais são os hotéis que atendem essa demanda e concentrar em poucas unidades, e o mesmo para o aéreo, tentar direcionar para uma companhia onde ele consiga um desconto mais agressivo do que pulverizar esse volume em diversos fornecedores que ele vai acabar obtendo um desconto mínimo para essa viagem. Tá claro. O mesmo vale também para a locação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você centraliza a sua demanda ou terceirização de frota ou de diárias com locadoras num fornecedor, você realmente também pelo volume consegue agregar descontos mais agressivos e benefícios maiores nesse acordo. Na parte de negociação de hotéis, Laura, isso gera bastante dúvidas, porque é onde a gente tem aí a maior pulverização. E isso é um risco para a negociação e até mesmo o próprio saving da empresa no final do período que está sendo analisado. Como você enxerga essa negociação com um grande número de redes independentes, com redes já conhecidas, tradicionais? Como que a gente pode conduzir da melhor maneira para ter o melhor saving possível? Como eu mencionei, acho que a gente precisa fazer um mapeamento da demanda desse cliente, buscar hotéis que estejam na proximidade dele, categorizar hotéis. Então acho que é importante para o tarifário do cliente ele ter opções de hotéis 3, 4, 5 estrelas, mas que a gente possa concentrar esse volume em poucas unidades. Trabalhar com rede é muito interessante, porque como grandes redes oferecem também uma abrangência maior, você consegue uma negociação mais agressiva, não só em determinada localidade, mas como o acordo como um todo. Então é muito importante, mas a gente sabe que os clientes muitas vezes também têm demandas para hotéis independentes, pela sua localização, pelo local onde está a empresa, ou pelo destino que ele vai precisar utilizar para alguns projetos. Então aí a gente consegue também, pelo número de room nights, fazer uma negociação mais agressiva se a gente concentra esse volume. Perfeito. E é importante também porque você concentrando, a rede hoteleira consegue absorver a política. Ele já sabe se o pagamento é faturado ou com cartão de crédito, ele já adequa também os processos dele, operacionais, à necessidade do cliente. Laura, muito bom tudo que a gente falou até agora. E se quem estiver nos vendo agora, o gestor de viagem, ou até mesmo o procurement, se essa empresa quiser fazer essa consultoria na parte de revisar tarifário, acordos aéreos ou mesmo locação, qual que é o fluxo que ele tem que seguir? Hoje os clientes têm um gerente de relacionamento que está à disposição para apoiá-los, identificar junto com eles as oportunidades, e a área de produtos pode fazer toda essa consultoria. O foco primeiro é o gerente de relacionamento, o fluxo é através dele, então porque ele é o contato direto com a empresa. Porque vocês ficam focados na negociação entre o fornecedor. Exatamente. Então, e aí o gerente de relacionamento junto com o cliente faz esse levantamento da necessidade e traz para dentro, para a área de produtos, que pode desenvolver essa consultoria customizada ao perfil de viagem que ele tem. E verificar antes se o contrato dele contempla ou não. Exatamente. Mas isso é negociável. Exatamente. Aí as condições comerciais são negociadas de acordo com a estratégia que for. Mas o ponto é que isso realmente traz um saving fantástico, porque é algo que dá um pouco de trabalho, porque requer análise, mudanças de comportamento, principalmente quem estava acostumado a ficar num hotel X, que não vai mais ficar naquele hotel por uma decisão estratégica daquela empresa,
mas que no final isso tem uma representatividade muito alta em termos de saving. Por isso que é importante fazer esse trabalho a quatro mãos, né? Não adianta só a gente colocar, desenhar uma negociação que seja também a mais agressiva, se aquela negociação não vai atender a necessidade do cliente. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho em parceria, mas óbvio que a gente tem toda a expertise para oferecer para o cliente as melhores opções. O quarto pilar, Laura, que nós temos aqui é o baixo índice de remarcações. Então, olhando a média que nós temos no mercado, que está entre 6% e 7%, dentro dessa média, eu vou te fazer duas perguntas que são: quando que o gestor de viagem deve ficar atento, que realmente ligou o sinal amarelo, e que medidas ele pode tomar para manter essa média dentro do aceitável? Eu acho que assim, essa média é que é a praticada. Se o índice começar a subir muito acima disso, é importante... Até 8% é aceitável. Exatamente. É importante a gente entender qual está sendo o perfil de compra desse cliente. A antecedência, ela realmente é um fator que vai trazer uma economia, mas ela precisa ser estudada e ter em mente qual é a demanda e o perfil de compra para aquela viagem. Não adianta simplesmente a gente trabalhar com uma tarifa restrita se ele vai para uma reunião que pode, ou uma audiência, ou alguma coisa que pode fazer com que ele tenha que fazer alterações, porque aí ele vai ter um custo maior com esse tipo de situação. E nesse item, realmente, o trabalho da TMC se encaixa e entra com tudo para poder fazer toda essa análise. É fundamental, por isso que uma política bem desenhada e a demanda bem explícita, a gente consegue fazer essas adequações de acordo com o perfil de compra dele. Perfeito. Laura, para a gente encerrar a nossa entrevista, o último pilar que nós temos é a parte não menos importante, mas é que vai fazer gerir, né, todo esse processo. Qual a melhor maneira de você fazer esse gerenciamento eficaz da política de viagem? Acho que a gente tem alguns caminhos que a gente pode fazer o gerenciamento e apoiar o cliente nesse sentido. Eu acho que é a questão, primeiro, adesão à política, entender através do Client Review que o gerente de relacionamento faz encontros periódicos, analisar possíveis desvios ou algumas oportunidades. Eu acho que existem relatórios gerenciais que também podem favorecer esse controle e essa análise, onde o cliente tem acesso de forma online e com uma periodicidade muito rápida, ele consegue verificar possíveis oportunidades ou desvios também. A adesão do self-booking, porque ali nessa ferramenta você consegue parametrizar ela exatamente com uma política de viagem que foi desenhada. Então a adesão do self-booking é uma outra ferramenta que também vai apoiar nesse processo. Esse contato periódico com o gerente de relacionamento que vai estar lá passando toda essa consultoria e fazendo essas análises em conjunto com o Travel Manager ou com o gestor responsável pela conta de viagens. Perfeito, perfeito. A gente também tem outros controles aqui, além desses que você citou, que um deles é o KMR, ele é um serviço novo da Contic. KMR significa Contic Management Report, que é um produto que ele é oriundo do nosso BI, que é do MicroStrategy. E através do KMR você tem lá toda a gestão dos indicadores da semana, o que ficou dentro ou fora da política, share por produto. O cliente consegue customizá-lo da melhor maneira possível, ou seja, para facilitar realmente o gerenciamento dessa política de viagens. De forma muito rápida, né? Rápido. Não precisa esperar o client review. Exatamente, porque o client review eu entendo que acontece. É uma análise daquele período, de determinado 3 período, meses, mas você consegue fazer uma reação antes ao client review com essa ferramenta, porque ele pode ver exatamente o que está acontecendo, uma fotografia imediata do que está acontecendo com a sua demanda de viagem, certo? Perfeito, perfeito. E o outro ponto que eu citei agora é o BI, porque o KMR ele é uma versão mais gerencial, né? Ele é mais enxuto em termos de informações, porque ele é mais gerencial de fato, mas se o cliente quiser relatórios customizados, como você citou há pouco, ele também pode passar essa demanda para o gerente de relacionamento, que obviamente vai analisar internamente com o nosso time de BI e verificar a melhor maneira de customizar essas demandas e automatizá-las dentro do nosso BI. Tudo com um único objetivo, fazer com que o cliente tenha informação e consiga tirar proveito dessa informação com os resultados
que são propostos em cima da política. Exatamente. Laura, eu quero te agradecer por estar aqui nessa primeira entrevista da TV com TIC. Para nós realmente é um projeto desafiador, inovador ao mesmo tempo, né? A gente está saindo na frente aí no mercado porque a gente consegue padronizar e levar a informação a muito mais clientes ou não clientes de maneira muito mais rápida e profissional, uniformizada, e são iniciativas como essas que fazem a gente vir trabalhar todo dia com mais motivação, com mais dedicação, pensando sempre no cliente. Então, queria te agradecer em nome da Contigo por ter dedicado esse momento e também te perguntar, né, acho que todo mundo deve estar curioso, o que a gente pode esperar de novidades no nosso canal daqui para frente? Já que você é um dos pilares da TV. Wilson, eu que agradeço, é uma honra poder participar desse projeto, realmente é um projeto maravilhoso, porque vai poder trazer aos nossos assinantes conteúdo, tendências de mercado, melhores práticas, e é muito bom a gente poder contribuir com o mercado de viagem corporativa. O que a gente pode esperar é que a gente pretende trazer não só o time da Contic compartilhando dessas melhores práticas e conteúdo, mas também dos nossos fornecedores e parceiros, porque a gente quer trazer a visita de especialistas, entrevistas com especialistas, para que a gente possa debater em específico alguns temas que são muito de interesse comum. Então a gente deve ter aqui companhias aéreas, redes hoteleiras, locadoras de veículos, empresas de tecnologia, todas trazendo novidades para o mercado corporativo. E os assinantes são participantes ativos do canal, né? Inclusive, se vocês tiverem dúvida, é só olhar aqui na tela o e-mail que está aparecendo, que é tvcontic@contic.com.br. Manda pra gente a sua dúvida, a sua sugestão, perguntas, porque vocês vão participar ativamente aí de cada entrevista, cada bate-papo que a gente for. E a gente já tendo essas perguntas, a gente já endereça para o especialista para que a gente possa trazer as respostas o quanto antes, né? Porque a dúvida de um também pode ser a dúvida do outro, né? Então a gente traz compartilha com todo mundo esse conteúdo que acho que é bastante importante. E a gente vai compartilhar cases também, né? Então, eventualmente, nós vamos trazer aqui clientes para compartilhar como ele conseguiu aquele saving, o que ajuste ele fez na política e obteve aquele resultado expressivo. Sim, muito bacana. Que é algo bem interessante porque você divide experiências, né? Você divide coisas positivas. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aí pela audiência, por compartilharem cada momento que a gente tem trazido para vocês. Desde o lançamento de site, agora a própria TV, que é algo que vai ter bastante interatividade. E nos vemos na próxima entrevista. Boa semana para vocês!